Noções gerais de grego. A segunda declinação. Olá! No grego, a função de uma palavra na frase é indicada por uma flexão daquela palavra. Acontece uma modificação na desinência, que é a parte final da palavra. Palavras-chave: desinência, radical, casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, declinação. Você sabia que a desinência indica qual o caso em que um vocábulo está sendo usado? Em outras palavras, a desinência varia de acordo com a função da palavra dentro de cada frase. Na análise de uma frase, ao investigarmos a função sintática de cada elemento, deveremos observar a forma da palavra, isto é, sua desinência. Há 4 casos principais: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Cada um destes casos corresponde a uma função sintática. Dos 4 casos principais do grego, o primeiro deles é o nominativo. O nominativo é usado especialmente como o sujeito de uma frase. Por exemplo, nesta frase: Egapesen hotheos ton kosmon. Deus amou o mundo. Também o nominativo é usado como predicativo de uma frase, ou seja, como complemento numa frase onde temos um verbo de ligação. Como nesta frase: Theos en hologos. A palavra era Deus. Nos 2 casos, a palavra Deus está no nominativo, no primeiro exemplo como sujeito, no segundo como predicativo. O segundo caso é o genitivo. O genitivo é utilizado normalmente como o complemento nominal ou um adjunto adnominal. Por exemplo, nesta palavra: Ofte auto angelos Kyriou. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Essa partícula do Senhor é o adjunto adnominal e está no genitivo. O outro caso é o dativo, usado, por exemplo, como objeto indireto, como nesta frase: Kai elalesen autois, e falou para eles. Também é usado como meio ou instrumento de uma ação. Vejam, por exemplo, esta frase: Exebalen ta pneumata logo. Este último vocábulo logo está no dativo e é, na verdade, o instrumento da ação, expeliu os espíritos com a palavra. O dativo também é usado num sentido locativo ou temporal, ou seja, para indicar um determinado lugar ou um tempo em que algo ocorreu. Por exemplo, nesta frase: Tetrite remera egertesetai. No terceiro dia, portanto o tempo, ressuscitará. Falamos ainda sobre o 4º caso da língua grega, o acusativo. Acusativo é usado especialmente como objeto direto de uma frase. Como, por exemplo, nesta frase: Egapesen hotheos ton kosmon. Ton kosmon está no acusativo, é o objeto direto do verbo amar. Deus amou o mundo. Este sistema de flexões de substantivos, pronomes e adjetivos é chamado de declinação. Na língua grega existem 3 declinações. São modelos que podem ser observados em todos os vocábulos. Cada vocábulo é declinado conforme um destes modelos. A maioria das palavras da segunda declinação são masculinas e neutras. Elas se caracterizam por ter, no nominativo, as desinências ômicron sigma ou ômicron nu. Como é conhecido o gênero de uma palavra em grego? O gênero de uma palavra na língua grega pode ser conhecido apenas através do artigo definido que acompanha aquele determinado vocábulo. Assim, vocábulos da língua grega do gênero masculino têm como artigo definido ho. Palavras femininas têm o artigo definido re, e palavras neutras têm o artigo definido to. Quais as formas da segunda declinação para palavras masculinas e femininas no singular e no plural? A segunda declinação tem especialmente vocábulos masculinos e neutros, alguns poucos femininos. Tomemos como exemplo o vocábulo biblos, um livro,
No nominativo singular, é o próprio biblos, genitivo biblo, o dativo biblo e acusativo biblon. No plural, nominativo bibloi, o genitivo biblon, o dativo biblois e o acusativo biblos. Você sabia que os dicionários de grego fornecem sempre o nominativo e o genitivo no singular de cada vocábulo? A partir destas formas, pode-se prever como serão as demais formas de vocábulos da segunda declinação. Basta manter o radical e modificar a desinência. Como se descobre o radical de vocábulos masculinos ou femininos na segunda declinação? Para descobrirmos o radical de uma palavra da segunda declinação, basta retirarmos a sua desinência ômicron sigma. Por exemplo, esses vocábulos que podemos ver agora: cosmos, logos, antropos. Retirando o final os, teremos então o radical do vocábulo. O que todo dativo na língua grega sempre apresenta? Um detalhe fundamental a perceber no dativo na língua grega é a presença da letra iota. Sempre há o iota em qualquer dativo de qualquer declinação da língua grega e também em qualquer gênero e número. Ele pode estar subscrito, ou seja, colocado abaixo de uma vogal longa, ou então adscrito dentro da própria palavra. Os exemplos são estes: logo com o iota subscrito e logos com o iota adscrito. Que desinência todo genitivo plural na língua grega apresenta? Todo genitivo plural na língua grega, qualquer que seja a declinação ou o gênero, sempre apresenta como desinência ômega ni, portanto o final on. Ao traduzir para o português, normalmente o genitivo recebe o acréscimo da preposição de antes do vocábulo. O dativo normalmente precisa que se inclua uma preposição. As mais frequentes são em, com, por e para. O nominativo e o acusativo têm sua tradução pela própria palavra, sem um acréscimo de preposição, a menos que, no caso do acusativo, a regência verbal no português assim o exija. Como funciona o vocativo? Um quinto caso da língua grega, não tão comum como os outros 4 que vimos, mas também importante, é o chamado vocativo. O vocativo é usado especialmente para um chamamento. Na segunda declinação, no singular, é utilizada a desinência epsilon, como por exemplo no vocábulo loge, ó palavra, ou então cosme, ó mundo. Nas outras declinações, o vocativo tem a mesma forma do nominativo. Qual a diferença para vocábulos neutros da segunda declinação? Vejamos então um exemplo de um vocábulo neutro. Tomemos o vocábulo teknon, criança ou filho, como nosso exemplo. O nominativo é teknon, o genitivo tekno, o dativo tekno e o acusativo teknon, igual ao nominativo. No plural, o nominativo tekna, o genitivo teknon, o dativo teknois e o acusativo, também igual ao nominativo, tekna. Modificações em relação aos vocábulos masculinos ocorrem apenas no nominativo e no acusativo. A forma do acusativo é igual à do nominativo. Nas palavras paroxítonas com acento agudo, não há qualquer mudança na acentuação. Mas em palavras oxítonas, ocorre um padrão de mudança do acento, que é agudo no nominativo e acusativo e circunflexo no genitivo e dativo. O que acontece com as palavras paroxítonas com acento circunflexo no nominativo e quando o acento muda para agudo? Palavras paroxítonas com acento circunflexo, acontece o seguinte: quando a última sílaba de breve se torna longa, este acento permanece no mesmo local, no entanto se torna agudo.
Veja, por exemplo, a palavra doulos, que tem acento circunflexo, é uma paroxítona. No genitivo doulo, como a última sílaba é uma sílaba longa, faz então com que o acento se torne agudo. O mesmo ocorre no dativo, doulo. Já no acusativo, voltando a última sílaba a ser breve, o acento também volta a ser circunflexo, doulon. O que é sílaba longa? Uma sílaba longa no grego sempre tem ou uma vogal longa, o eta, o ômega, ou então um ditongo. Os ditongos são, por sua natureza, longos. No entanto, há duas exceções. Quando um vocábulo termina pelo ditongo alfa, iota, ou ômicron, iota, ai ou oi, esta sílaba final é considerada breve, como, por exemplo, na palavra no plural, douloi. Esta última sílaba, loi, é uma sílaba breve. Em palavras proparoxítonas, o acento continua o mesmo, agudo, mas passa para a penúltima sílaba quando a última é longa. Ao lermos um texto grego, é importante que sejamos capazes de determinar para cada substantivo os seguintes elementos: Caso, gênero, número, nominativo singular, tradução. Como fazemos para identificar o caso, o gênero, o número, o nominativo singular e a tradução da forma que está sendo analisada? Para examinarmos uma palavra, temos que olhar para a sua desinência, que nos indicará qual é o caso e qual é o número. Por exemplo, o vocábulo cosmos, a desinência us, nos indica que trata-se de um acusativo plural. O radical da palavra, mais a desinência ômicron sigma, os, nos dará o significado. Esta palavra, desta forma, no seu nominativo, será aquela encontrada no dicionário. É preciso lembrar ainda que para conhecermos o gênero da palavra, precisamos descobrir qual o artigo definido que a acompanha. E isto os dicionários nos indicam. Por exemplo, quando a palavra está acompanhada pelo artigo ro, trata-se de um vocábulo masculino. Acompanhada por re, um vocábulo feminino. Acompanhada por to, trata-se então de um vocábulo neutro. E para finalizar esta aula, vamos ler um texto bíblico. O trecho selecionado se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. U dikaiutai anthropos, ex ergon nomu, ean me diapisteus Iesu Christu, kai remeis eis Christon Iesun episteusamen, hina dikaiotomen ec pisteus Christu, kai uc ex ergon nomu, hoti ex ergon nomu, u dikaiotesetai passa sarx. Que tal aprender palavras novas da língua grega? Vejamos então alguns exemplos de vocábulos que você deverá memorizar para ter um bom vocabulário na língua grega. Adelphos é traduzido como irmão. Pode ser um irmão de sangue ou, em alguns momentos, no Novo Testamento, em diversas ocasiões, na verdade, é utilizado como um irmão vinculado pela fé. Anthropos é o termo clássico para homem, ser humano. Ginomai, um verbo de ligação muito importante, que significa ser, tornar-se, acontecer. O verbo eimi, o mais comum verbo da língua grega como ligação, significa ser, estar. Sempre lembrando que os verbos, como aparecem no nosso dicionário, estão sempre na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Mais um vocábulo, ergon, que significa obra, trabalho. Algumas palavras da língua portuguesa derivam deste vocábulo, inclusive. Erchomai, o verbo ir, vir, eu vou, eu venho. A palavra theos, de onde vem teologia. Theos significa Deus. Kyrios, o vocábulo para Senhor.
E note que aqui este termo pode tanto representar um senhor terreno, um patrão ou o dono de algo, como também, muitas vezes no Novo Testamento, dirigido a Deus e particularmente pelo apóstolo Paulo como um termo que designa o próprio Cristo, o Senhor Jesus. A palavra logos, vocábulo palavra, e ainda um vocábulo triforme, ou seja, com uma forma no masculino, outra no feminino e outra no neutro, paz, passa, pan, significando todo, toda, cada. Onde, por exemplo, há vocábulos na língua portuguesa como panteísmo, a ideia de que tudo, pan, seja divino. Recapitulando. Nesta lição, então, estudamos a segunda declinação. Ela é muito comum na língua grega, existem diversos vocábulos que são utilizados no Novo Testamento grego da segunda declinação, portanto, é muito importante que você memorize aquelas palavras do capítulo de hoje que foram usadas como exemplo, como paradigma. A partir delas, você poderá analisar quaisquer outras palavras que sejam também da segunda declinação e que estejam no texto bíblico. Além do mais, lembre de estudar os vocábulos novos que aprendeu nesta lição, que farão parte do seu vocabulário pessoal e que o ajudarão a ler o Novo Testamento cada vez melhor. Bons estudos! Bem, ficamos por aqui. O tema da próxima aula é a primeira declinação e presente do indicativo ativo. Tenham ótimos estudos e até lá. Tchau!